Josué, capítulo 2, verso de número 10 e também o verso de número 11. Agora tem a chave. Meu Deus, cadê Jesus? Nós vamos fazer a menção do verso 10 e 11. E depois os irmãos que quiserem manter a Bíblia aberta, nós vamos funcionar dentro desse texto. Está escrito: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e o que também fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, o que estavam além do Jordão, os quais os destruísse. Ouvindo isso, desmaiou ou desfaleceu o nosso coração, e a ninguém teve mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o vosso Deus é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo na terra. Por favor, tome seu assento. Primeiramente, eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de estar aqui. Reconheço que não existe tudo bom se Deus não estiver, não tem mensagem boa se Deus não der, e não tem pregador se Deus não usar. Então, por Ele e para Ele são todas as coisas aqui esta noite. Quero magnificar os céus pela vida, a liderança desta igreja. Primeiramente, louvar a Deus pela vida do bispo Simão Ferreira, pastor Keio, ou sua filha. Louvar a Deus pela bispa que teve um legado muito grande nesse ministério. Eu estive juntamente com alguns pastores e sabendo que ela deixou um legado muito extraordinário, a qual a sua filha vai seguir com muita sabedoria, com muito temor e com muito temor. Agradecer a Deus pela vida dos pastores desta igreja, juntamente com esta família mais do que abençoada, e meu desejo é que Deus continue dando crescimento a este trabalho, o trabalho de vossas mãos, e dando saúde aos senhores para que essa jornada continue. Esse é o desejo do meu coração, e que Deus em Cristo nos abençoe. Agradecendo aos pastores, agradeço também toda a diretoria da igreja, os obreiros da igreja. É um prazer ver todos os senhores, pastor Mário, uma alegria. Deus abençoe todos os pastores. Douglas, meu amigo, obrigado, Deus te abençoe, o senhor, a sua família, todo o seu lar, até o seu cachorrinho, né, irmão? Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a sua casa, seus tios, seus familiares. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quantos querem ouvir a palavra, diga amém. Amém. Deixa eu tecladista. Quiser ser usado, continue sendo usado por Deus. Irmãos, eu fiz questão de ler com os irmãos um texto de suma importância e lembrar, pastor Israel, Deus te abençoe, sua família, e lembrar que Deus fez uma promessa a Abraão, que nós precisamos lembrar que não foi Deus que entrou na história de Abraão, foi Abraão que se encaixou na história de Deus. Então, ao ler a Bíblia, nós descobrimos que tudo que relata-se sobre Deus, porque o homem não tem história sem Deus, só é constituído uma história quando Deus entra. Então, quando Deus entra na vida de Abraão, o primeiro plano de Deus é quebrar todo o ciclo de maldição. Se você perceber a Bíblia, ela não cita o nome do avô de Abraão, ela não conta a história de Terá, mas ela vai contar a história de Abraão. E Abraão só tem uma história porque Deus entrou. E Deus disse para Abraão: sai de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Deus está dizendo para Abraão: a partir deste momento, você será um ciclo de bênção na sua família. E por causa de você, eu estou quebrando toda a maldição do passado dentro de sua casa. A maior prova disso é que você não vai ver a Bíblia dizendo, e Deus dizendo: eu fui o Deus de teu avô, eu fui o Deus de Terá. Mas quando Abraão sai de sua casa para a terra que Deus lhe mostra, Deus sucessivamente lá na frente vai dizer a Isaac:
eu fui o Deus de teu pai Abraão. Deus vai dizer para Jacó: eu fui o Deus de Abraão, Isaque e serei o teu Deus, Jacó. Então você observa que Deus manda Abraão sair de sua casa, de sua parentela, da casa de seu pai. Ele faz uma promessa. A promessa que Deus constitui a Abraão iria durar pelo menos 500 anos. Quando Deus manda Abraão sair de sua casa, de sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, primeiro, Deus está dizendo: a partir de hoje, Abraão, eu vou tirar a sua vista, mas eu vou abrir a sua visão neste momento. Por quê, pastor? Porque quem tem vista olha para trás, quem tem visão caminha para frente. Quem tem vista lembra do que foi, mas quem tem visão enxerga onde vai chegar e onde Deus vai chegar. Pastor, a mulher de Ló recebeu uma ordem divina para andar, mas não olhar para trás. Quando ela olha para trás, ela está usando a sua vista, e quem usa a vista paralisa. A mulher do fluxo de sangue tinha gastado tudo, mas quando ela percebe que Jesus está em sua frente, ela não olha para trás, ela toca Jesus pela frente. E há uma diferença de quem tem vista e quem tem visão. É por isso que este ano será o ano de colheita, mas só pode colher aquele que Deus abrir a sua visão, e é isso que Deus vai fazer nesta noite com você. Deus manda Abraão sair de sua casa. Ele faz uma promessa que iria se realizar 500 anos depois. Observe que quando Deus está dizendo para Abraão, saindo de sua casa, de sua parentela, Deus está dizendo: fartei uma grande nação. Deus não disse você é, Deus disse tu será, no pronome presente, e tu será uma bênção. Deus não disse eu, Senhor, te engrandecerei. Deus disse: engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. Aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. Percebe-se que quando Abraão sai de sua casa, recebendo de Deus uma promessa que iria se cumprir 500 anos depois, ele toma consigo Sarai, e na ausência de um filho, todo mundo sabe que ele leva Ló. Deus não fala nada, Deus não reprime, Deus não corrige, e Deus também não impede. Ele leva Ló. Deus não mandou ele levar Ló consigo, mas na ausência de um filho, ele leva Ló no meio dessa trajetória. E um dia, Deus vai mudar da linhagem dos patriarcas. Deus começa a mexer nos nomes, e observa que Deus manda o Abraão sair de sua tenda, contar as areias do mar, as estrelas dos céus. Ele disse: as estrelas são incontáveis. Deus disse: assim será sobre a tua descendência. Naquele momento, Deus está cortando o vínculo entre Abraão e Ló. Há uma briga entre os pastores. Então Deus está dizendo: Abraão, deixa que Ló faça a sua escolha. Se ele for para a direita, você vai para a esquerda, e se ele for para a esquerda, você vai para a direita. O que você precisa entender que a promessa não está na terra, a promessa foi constituída em você. Então aonde você for, a mão de Deus vai te conduzir até a promessa. E o que Abraão faz? Quando Abraão dá o direito da escolha, Ló faz a sua escolha, e naquele momento Deus está dando o fim do rompimento de relacionamento entre Ló e Abraão. E neste momento Deus então muda o nome de Abraão, e Deus está dizendo: a partir de agora eu vou prolongar o teu crescimento. Eu, Senhor, darei crescimento à sua descendência, se chamará Abraão. Deus muda o nome de Sarai e coloca Sara. Agora, se você observar, a linhagem dos patriarcas são formados de 3, entre o Abraão, o Isaque e o Israel. Mas você percebeu que dessa linhagem dos 3 patriarcas, Deus muda apenas 2 nomes. Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Gênesis capítulo 25, verso 26. Já havia liberado-se uma profecia que o menor serviria ao maior, pela primogenitura, todas as vezes que a criança era gerada.
a serva colocava a mão direita sobre a cabeça da criança e o pai, impondo a mão direita, liberaria a bênção, mas teria que ser pela cabeça. Agora, quando há essa batalha entre Jacó, que lhe colocaram o seu nome de Jacó, esta guerra pelo lado de dentro, Jacó cresce, se tornando moço de tenda. Esaú se torna moço de caça. Você observa que a vida de Jacó foi uma vida totalmente complexa e duvidosa, até o dia que ele teve encontro com Deus. Percebe-se que quando ele tem um encontro com Deus, primeiro ele atravessa a sua família ao val de Jaboque. Ele fica, quando ele encontra aquele varão, há uma conversa entre os dois. E o Jacó que está acostumado a lutar desde criança, agora está querendo fugir da luta. É ele querendo fugir e o varão querendo trazer ele de volta para a luta. Mas o Jacó, quando percebe que está naquele ambiente, agora já não luta mais para fugir, agora ele luta para ficar. Alguns minutos atrás, Jacó estava lutando para fugir, mas quando ele percebe quem está naquele ambiente, ele sabe quem enviou aquele ser. Ele não luta para fugir, ele luta para ficar. Eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer que Deus não vai deixar a tua família do lado de fora e não vai ficar ninguém do lado de fora. Há uma palavra: o primeiro resultado desta colheita será a transformação de toda a sua casa e de toda a sua família, para o nome bendito de Jesus. E você precisa entender que a sua luta é permanente. Você precisa lutar, não é para sair, você precisa lutar para ficar. Pastor, por quê? Ele estava lutando para sair, agora luta para ficar. A pergunta desse anjo do Senhor na expressão é: quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. Na segunda vez: quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. Pela terceira vez que a pergunta é solicitada, ele disse: eu penso que sou Jacó. Às vezes me deparo com as características de Esaú, mas eu na realidade não sei quem eu sou. Agora o Jacó, que estava lutando para sair, agarra o anjo e decide lutar para ficar. E ele está dizendo: eu não te solto, porque esse encontro vai gerar mudança. O ser está dizendo para ele: a noite está passando, o dia vem largando e eu preciso retornar. E se não me soltar, eu tocarei na junta da sua coxa. E foi tocado. Mas você percebe que Jacó teve um encontro, que a conjectura sem ferir o texto é que quando ele sai mancando, ele sai com duas expressões: olho para baixo, olho para cima. Olho para baixo, olho para cima. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu olho para baixo, eu lembro de quem eu era. Quando eu olho para cima, eu lembro do que Deus fez na minha vida através desse encontro. Foi por isso que Davi cantou um dos salmos mais lindos, dizendo: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor. Eu acabei de dizer para os senhores que da linhagem dos patriarcas, Deus muda apenas dois nomes. O primeiro nome que Deus muda é de Abrão para Abraão. O segundo nome que Deus muda é de Jacó para Israel. Mas o terceiro nome não é mudado. O terceiro nome que deveria ser mudado era de Isaac. Deus muda o nome de Abrão, Deus muda o nome de Jacó, mas não muda o nome de Isaac. Por que, pastor? Abrão é cultura de idolatria, Jacó é a opressão daquilo que ele viveu. Algumas traduções, mas eu não quero me ater, que alguns chamam Jacó de suplantador, mentiroso, enganador. Então Deus está dizendo: toda vez que o homem fizer algo, eu mudo. E por que o Senhor está mudando o nome de Abrão? Porque foi o homem que fez. E por que o Senhor está mudando o nome de Jacó? Porque foi o homem que deu. E por que ninguém muda o nome de Isaac? Deus está dizendo: Isaac não é nome, Isaac é promessa. Promessa ninguém mexe. Porque nome é coisa do homem, promessa é coisa de Deus. E lá vai uma palavra de Deus para você entender este culto que hoje Deus te trouxe aqui. Eu preciso te informar de uma forma correta. Há pessoas que gradativamente têm orado por mudanças, primeiro em sua família. Pastor, e qual é o resultado? Que tem pessoas que virou o ano da sua família, mudou de ano, mas não mudou de mente, mudou de roupa, mas não mudou de atitudes. E você vem gradativamente orando por essas pessoas e dizendo: Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração? Deus estou, mas o meu parente ainda não mudou de vida. Deus diz: é uma escolha dele.
Eu dou livre-arbítrio, essa decisão é dele, porque Deus não vai mudar a promessa por causa do seu filho. Deus não pode mudar a promessa por causa de seu marido. Há lugares por aí que pregam dizendo: não, seu filho tem promessa, ele não vai morrer. Se ele não se enquadrar dentro dos orçamentos e princípios do céu, ele vai morrer sem promessa. Por que, pastor? Porque promessa não está condicionado somente naquilo que Deus falou. Promessa está condicionado na vida de obediência que eu levo, na vida de princípios que eu levo. Então pessoas estão se frustrando no Evangelho porque são promessas categóricas que são feitas aqui embaixo. Deus está dizendo: eu não falei nada, eu liberei a promessa para quem quer seguir. Olha o que Deus disse a Abraão: sai de sua casa, da casa do seu pai, da sua parentela. Pastor, viver promessa requer renúncia, requer princípios, requer obediência. É por isso que a Bíblia diz que melhor que sacrificar é obedecer. Jesus não disse assim: ore muito. Jesus disse: orai e vigiai. Não, ele disse: vigiai e orar. Primeiro vem a vigilância, depois vem a oração. Porque não dá para você orar muito e vigiar pouco. Primeiro você vigia, depois você se consagra. Jesus olhou para os discípulos dormiram. Jesus disse: será que você não consegue vigiar pelo menos uma hora? Por que Jesus não disse: será que vocês não conseguem orar uma hora? Até porque seria contra padrão. Jesus ensinou os discípulos a fazer apenas uma oração, e essa oração relativa-se a 35 a 45 segundos, que é a oração do Pai Nosso, atribuído tudo ao reino. Como que é a oração? Pai Nosso. O que é a atribuição ao reino? Nunca é sobre você, sempre é sobre Ele. Pai Nosso é Ele, que está no céu é Ele, santificado é o teu nome. Ele não diz: eu vou ao teu reino. Ele diz: a minha transgressão me impede de chegar até o reino, mas se eu me humilhar, o reino de Deus pode chegar até a minha casa. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que é isso, pastor? Padrão celestial. Deus formou a terra para ser um padrão de céu. Pastor, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu vou pausar isso aqui, porque quando essa oração é feita, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que Deus está dizendo? Aproveita a oportunidade que eu estou te dando, desfrute dele hoje, não é amanhã. Pastor, dia de mudança não é amanhã, é hoje. Dia de adorar não é amanhã, é hoje. Dia de estudar não é amanhã, é hoje. Não deixa para dar glória amanhã, é hoje. Não deixa para adorar amanhã, ora hoje. Não deixa para orar amanhã, ora hoje. Por que as pessoas querem fazer do hoje do amanhã? São pessoas que nunca se desprendeu do ontem, nunca viveu hoje, já acham que pode viver o amanhã. Se você observar, as pessoas estão tão consumistas que eles estão mais preocupados com o pão do que com o Pai. Eles querem pão, o pão, recurso. Eu quero recurso, eu quero a providência. Eu vou no culto para quê? Para Deus me dar. Eu vou no que? Baseado em revelações. Eu vou no que? Baseado em truques de culto. Pastor, por quê? Porque eles querem o pão, mas não querem o Pai. E qual é o propósito? O pão acaba, mas o Pai continua. O Pai é eterno, o Pai vai continuar. Então tem gente preocupada com o pão, se esquecendo do Pai. Só que esta noite Deus está dizendo: colheita não é para quem vem atrás de pão, colheita é para quem está servindo o colheita é para quem está servindo o Pai. Pastor, prova para mim na Bíblia. Jesus vai multiplicar os pães. E aí você lê o texto dizendo que é 5 pães. 5 pães era o que estava na mão do menino. Mas quando chega até Jesus, não é 5 pães, é 6 pães. Por que, pastor? Se eu vi no texto, está dizendo que foi 5 pães. 5 pães era até onde estava o menino. Porque quando chegou até Jesus, não foi mais 5 pães, foi 6. Por que, pastor? 5 é coisa de menino. Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão não morrerá. Jesus teve que se enquadrar como o pão da vida. Jesus está dizendo: está preocupado com o pão do menino, né? E qual é a diferença, Jesus? É que esse pão aí tem prazo de validade. Esse pão aqui é o Pai da eternidade. Você pode dar glória para esse pão da vida que desceu. Então, qual é a expressão
coração. Deus não vai mudar a promessa por causa de seu filho. Deus não vai mudar a promessa por causa de seu marido. Talvez alguém me olhe agora atônito e dizendo: Senhor, se o Senhor não vai mudar a promessa por causa do meu filho, por causa da minha casa, da minha família, eu estou no janeiro profético para quê? Isso que é colheita. Porque quem vai para a terra, para a plantação, não leva uma semente só, ele vai com a mão cheia de semente. E ele está dizendo: qual é o propósito? Primeiro eu preciso entender que semente não vira árvore. Primeiro é semente. Semente não joga para cima, se joga para baixo. E com uma semente só não dá. Você tem que levar muita semente gradativamente. Você não sabe qual é que vai germinar, mas uma hora o fruto vai chegar e a colheita vai explodir. Uma hora o negócio vai ter resultado. Pastor, e o que o senhor quer dizer? Eu estou dizendo que seu filho, seu marido não se posicionar, sua casa não se posicionar, mesmo que haja uma promessa divina, eles não vão viver essa promessa, porque Deus não pode mudar a promessa só por conta do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua casa. Ah não, pastor, então vou continuar orando, vai, vou continuar louvando, vai, vou continuar dizimando, vai continuar sendo fiel, vou continuar sendo obreiro, mas o Senhor disse que Deus não vai mudar a promessa por causa da minha casa. Eu disse que Deus não vai mudar a promessa por causa da sua casa, mas Deus pode mudar a tua casa só por causa da promessa. Eu gostaria de dizer, pastor, não tenha esse ato até de respeito, mas eu vim liberar uma palavra de alvará da parte de Deus. O Senhor está dizendo que é um tempo de colheita, mas primeiro Deus precisa dar visão espiritual e mudar a mente de muita gente. Por que, pastor? Porque muita gente, eu disse isso na igreja onde eu sou pastor, muita gente paralisou. E eu não sei aqui, mas em São Paulo é assim: final de ano parece que o povo não é mais crente, eles não vêm mais para a igreja, não oferta, não dizima, não dá glória, não cultua. Por quê? Eles estão preocupados com o consumismo. Eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso fazer, eu preciso agradar, eu preciso mostrar. E cadê o culto de domingo? Ninguém veio. Por quê? Porque é dezembro. E o culto de ensino? Ninguém veio. Por quê? Porque estão comprando roupa, porque estão preparando. E sabe por que o mundo se preparou? Dia 31 de dezembro, o mundo se preparou para escutar os barulhos dos fogos. E Deus está dizendo: não, essa não é a minha igreja. A minha igreja não tem que se preparar para escutar o barulho dos fogos. A minha igreja tem que estar preparada para escutar o barulho da trombeta. Glória a Deus por isso. A igreja tem que estar alicerçada para ouvir o barulho da trombeta. E eu pergunto: alguém ainda espera esse barulho? Levante as suas mãos e glorifica a nome de Jesus, pastor. Então Deus vai mudar a sua família por conta de uma promessa. E Deus fez uma promessa que ia percorrer 500 anos. Observa, depois que Deus falou com Abraão, Deus muda o nome de Abraão. Observa, pastor, Deus fala com Abraão, mas Deus não muda só o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara. Por quê, pastor? Porque Sara não é opção, é propósito. Porque sua família não está encaixada em uma opção, está encaixada em um propósito. Você sabia, gente? Sua família não está enquadrada em uma opção, sua família está enquadrada em um propósito. Por quê, pastor? Deus fala com Abraão, mas quando vai mudar, Deus também muda o nome de Sara. Porque a história de Abraão só é história se tiver Sara. Se não tem Sara, não é história. Por quê, pastor? Porque Deus não destrói uma família para construir outra. Ele pega o que está destruído para constituir. Pastor, qual é o propósito do texto? É simples. Por que Deus muda o nome de Sarai? Porque aqui está o nosso pastor e a nossa pastora. A história dos dois está condicionada. E o que acontece? Se eles são uma carne só, o nome dos dois é vinculado no nome do Cristo. Por isso que Deus falou para Abraão: se alguém te amaldiçoar, amaldiçoa. Se alguém abençoar, eu abençoo. Porque o nome de vocês está vinculado no meu. Glória a Deus. Ô pastor, me fala para mim: por quê? Ele não pode seguir essa jornada de carreira só. Ele só é liderança nessa igreja, vocação divina, mas só tem o crescimento porque ele está do lado. Ele está da onde, gente? Ele está onde, gente? Por que Deus muda o nome de Sarai? Porque o propósito de Deus não tem que estar à frente nem atrás, é do lado. Por que quando Deus vai dar uma mulher para Adão, Deus não tira da cabeça? Deus não tira do coração, Deus tira da costela, porque costela não fica na frente. Esse ano só vai ficar na tua vida aquilo que é o mesmo propósito, vai ficar do teu lado para gerar crescimento.
séria aqui. O Isaac entra dentro da cidade de Gerar. Quando ele entra, ele já é cercado. Quando ele é cercado, eu me pergunto: é sua mulher ou sua irmã? Sua esposa ou sua irmã? Se ele fala que é esposa, eles vão instruir a sua esposa para ser motivo de relação sexual. Então ele, com medo de sua mulher ser afligida, disse assim: ó, não é minha esposa, não, é minha irmã. Sabe o que ele faz? Eu disse para vocês que o nome de Abraão é coisa de homem, o nome de Jacó é coisa de homem, Isaac é promessa de Deus. Pastor, aí o mesmo Isaac descobre que tem um poço chamado Lairoi. O nome Lairoi quer dizer Deus está te vendo. Ele fica no poço, só que de repente todo mundo que vai nesse poço percebe que a água está diminuindo. E consequentemente a água vai diminuindo e está acabando. Chega um dia que o poço secou. Quando o poço secou, todo mundo começou a sair. E você percebe que todo mundo que sai, Deus não fala na Bíblia, Deus não alerta, Deus não paralisa. Aí um dia Isaac olhou e falou: está todo mundo saindo, eu vou sair também. Não. Abraão é nome de homem, Jacó é coisa de homem, mas Isaac é promessa. A promessa não anda no ciclo, só anda na direção. Você fica. Ele disse assim: mas Senhor, o poço está seco, eu vou fazer o quê? Deus disse: recomeça. Pastor, eu vou sair do ministério. Qualquer um que quiser sai, você não. Pastor, mas o poço está secando. Secando para quem não sabe recomeçar. Por quê? Porque quem sabe recomeçar nunca dependeu de poço. Jesus disse: se beber dessa água, nunca mais terá sede. Por quê? Porque dentro de ti vai jorrar uma fonte. Pastor, explica, eu vou explicar para você. Se você quiser dar um glória, você lá, senão eu também não vou ficar forçando a nada. Pastor, qual o propósito? É que quando ele foi sair do poço, todo mundo saiu. Deus não reprimiu, Deus não alertou, Deus não corrigiu ninguém. Todo mundo saiu. Quando Isaac foi sair, Deus disse: você não. Não. Aí desce um anjo em cima do poço. E o nome do poço quer dizer Lairoi, quer dizer Deus está te vendo. Quando ele disse assim: mas o senhor não está me vendo? O anjo desceu. Qual o nome do poço? Lairoi. O que quer dizer Lairoi? Deus está te vendo. Não sai. Ele disse: senhor, o que eu vou fazer? Eu disse: recomeça. Com a família quebrada, finança quebrada, ministério quebrado, tudo quebrado, pastor cargo quebrado, eu vou recomeçar? Deus disse: fica nessa terra. Está na Bíblia. E o que eu faço? Planta nessa terra. Agora, olha a resposta de Deus. Você não vai colher nada no ano que vem, você vai colher tudo desse ano, tudo que você plantou. Por quê? Porque plantação é uma opção sua. Colheita é responsabilidade. Pastor, veio Isaac, sai de cena, veio Jacó. O Jacó tem um encontro com Deus. Pastor, morre Jacó, levanta José. Aí Deus dá o sonho a José. Aí você conhece o Deus. José, ele recebe o sonho de Deus, que vem de cima. A confirmação da túnica veio de baixo. E o problema veio de casa. O problema de José não foi lá fora. O problema de José foi dentro. José não teve nenhum problema fora. Não pague os senhores no que eu vou dizer. Você nunca vai se decepcionar com uma coisa. Suas piores guerras vai ser com gente desconhecida. Pastor, o problema de José é os seus próprios irmãos. Por quê? Só que ele recebeu um sonho. O pai deu uma túnica para ele, e um dia ele ainda vai levar comida para esse povo. Ele sabia que os irmãos não gostavam dele, ainda foi levar comida para os irmãos. Sabe o que é isso? Maturidade. A ingratidão de algumas pessoas não pode mudar quem é você. Maturidade. Quem disse para você que maturidade é ter cabeça branca? Maturidade é ter vida plena. Porque a maior libertação não é por fora, é por dentro. Porque tem gente que é livre por fora e é presa por dentro. A mente é presa. Nunca muda. São pessoas que se atêm que existe pelo menos 3 tipos de perdão. Existe o perdão que eu peço, o perdão que eu recebo e o perdão que eu me perdoo. Tem gente que é bom para pedir perdão, mas é bom para perdoar.
Tem gente que é bom para perdoar, mas não é bom para pedir perdão. Tem gente que consegue pedir perdão e perdoar, mas não consegue se perdoar. Você já percebeu a gravidade? Quando você perdoa, você não está perdoando alguém porque ele merece. Você está perdoando alguém, primeiro motivo, porque um dia Jesus te perdoou. Segundo motivo, você está perdoando alguém não é porque alguém merece. Ele não merece o seu perdão, mas você não merece continuar sofrendo, lembrando do que você passou. Quem consegue perdoar-se vive livre. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acho que eu preciso entrar nessa área aqui com todo respeito. Não dá para começar o ano sem haver algumas mudanças de mente. Pastor, você não é obrigado a falar, por favor, tá? Eu não sou aquele pregador cinético. Toca nele, bate nele, dá bicuda nele. Não. Se você não quiser, não é obrigado. Mas se você puder, fala para quem está do teu lado. Se vai mudar de ano, fala para quem? Fala, se vai mudar de ano, precisa mudar de atitudes. Por que, pastor? Porque não é o tempo que muda a sua casa, a sua maturidade. Casamento não é sustentado só de palavras, de carinhos, de janta, de flores, de me perdoa. É de atitudes. O problema é que a igreja vai empurrando tudo. Tem assuntos que a igreja não tem coragem de abordar. E vai empurrando. Pastor, os maiores índices de divórcio são de crentes. Entra dentro de um presídio, os presidiários mais antigos são filhos de crentes ou são crentes. E como que a igreja proclamou salvação se não conseguiu segurar nem a família? Como que a gente faz culto de missão para socorrer quem está lá fora, sendo que quem precisa está aqui dentro? Primeiro a gente cuida dos aqui de dentro, depois nós procuramos quem está lá fora. Até porque está lá fora não é obrigação, é uma opção. Pastor, prova para mim, a arca estava lá todo dia, por que ninguém entrou? Noé pregou 120 anos, por que ninguém entrou? E olha o perigo, pastor. O cara pregou 120 anos. Ele ganhou alguém? Ele ganhou alguém do lado de fora, gente? Ele ganhou uma multidão de pessoas, gente? Aí quando a porta da arca fechou, Noé falou: Senhor, o tempo todo eu preguei só para colocar os animais. Eu disse: a arca não era para eles, era para esse povo. Aí Deus olhou e falou assim: Noé disse: mas Senhor, até meu filho, quando já crescer, vai ficar lá fora. Deus disse: se eles não quis ouvir você, vai ouvir a mim. Minha mulher e minha nora também não quis te ouvir. Eu não tenho nada com eles. Só que Noé foi inteligente. Falou: Senhor, pão, o Senhor não tem nada com a minha família, aqui comigo. Gênesis 6,18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Não, se você não pegar esse segundo de Bíblia, pastor, eu não estou revelando RG, de CPF, de internet, não, estou pregando a Bíblia. Ó a Bíblia, Gênesis 6,18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Quando eu estava falando isso, a porta da arca já estava como? Fechada. A família estava do lado de fora. Aí Deus disse assim: ó, você me falou? Vamos lá, Gênesis 6,18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. A porta estava fechada, mas só por causa da aliança eu vou abrir a porta de novo. Vou pegar toda a tua família e colocar dentro da arca por causa da aliança que eu tenho com você. Está na Bíblia. Está na Bíblia, Gênesis 6,18. Deus colocou para mim. E o que? Agora, olha isso aqui. Quando Deus fez isso, filho, Deus fechou a porta de novo. Aí Deus fechou a porta. Mas sabe o que é interessante? É que Deus fechou a porta pelo lado de. Não fechou pelo lado de dentro. Porque lado de dentro é opção minha. Eu abro e fecho para quem eu quero. Mas se a chave só está do lado de fora, quem está no controle? Era Deus dizendo: se eu der a chave na sua mão, você vai colocar perto quem eu quero longe. Vai trazer para dentro que eu já coloquei para fora. Senhor, e olha que negócio. Agora, impressa sua mente. Não é analogia, é uma afirmação bíblica. Eu estou amarrando o texto no contexto. Você vai dizer para mim que a arca do Noé não parece com essa igreja? Você vai dizer para mim que a arca do Noé não parece com a igreja do seu pastor? Por quê, pastor?
Porque a arca é projeto de cima, mas começou embaixo. A igreja é projeto de cima, começou onde? Embaixo. Pastor, a arca todos os dias estava no mesmo lugar. Noé pregando. Quem quis entrar? Todo dia vai passar gente em frente da arca. Porque não entra. Pastor, e aí? É que quando Deus colocou assim, você me der glória, você está muito vivo. Quando Deus colocou a família do lado de dentro e fechou a porta pelo lado de fora, olha isso aqui. O filho de Noé, o Cã, olhou para o Jafé e Sem, falou: só nós. Eles começaram a perceber que um cheiro muito forte subiu lá de dentro da água. Eu falei: não vou ficar sem um cheiro aqui não, né? Eu vou sair para fora. Só que a porta já estava. E detalhe, era a única arca que não tinha janela de um lado nem do outro, só em cima. Só que quando ele disse: eu vou sair para fora, Noé falou: antes de você querer sair, sobe lá e vê como está lá fora. Quando ele subiu, que ele deu uma olhadinha, era muita gente morrendo lá fora. Aí já desceu, Noé disse: e aí, quer sair? Ele falou: não, melhor ficar aqui dentro. Pastor, não vai existir igreja perfeita. Mas você quer sair para fora por causa do cheiro? Quer sair da arca por causa do problema? Olha lá fora o dilúvio que está acontecendo. Eu disse para você que essa igreja é relativamente parecida com a arca. Por quê? Porque a arca é projeto de cima e começou embaixo. A igreja é projeto de Deus, começou aqui. É mesmo, pastor? Todo dia a arca está lá, Noé está pregando e ninguém quer entrar. Tudo bem, pastor. E daí que a arca se parece com a igreja? Sabe por quê? Porque quando a porta fecha, quem está dentro não sabe. Mas quem está fora. Então você quer dizer o quê? Eu quero dizer que quando a porta da arca fechou, começou a chuva. A chuva não veio de baixo para cima, veio de cima para baixo. A arca não estava em cima, estava embaixo. Mas quando a chuva de cima veio, a arca que estava embaixo começou a fazer o quê? Deixa a trombeta tocar. Que a igreja pode ter começado embaixo, mas quando a trombeta tocar, ela vai para cima. Glória a Deus, aleluia. Aí José, ele é perseguido pelos seus irmãos, alimenta os seus irmãos, é vendido, e quando ele chega na casa do Potifar, ele vai para a horta trabalhar. A mulher de Potifar percebeu que José entrou para dentro, olhou para ele, chamou José e disse assim: garoto, eu quero ter relação com você. Garoto, não posso não. Não vou ferir o texto, é a segunda vez que eu estou conjecturando. Eu estou conjecturando, está dizendo assim: eu não sou bonita? José disse: bonita. Eu sou um laçando. Você não quer entrar comigo? Eu disse: quer, eu quero, então vem. Isso é o problema. Por quê? Porque nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Glória a Deus, aleluia. Porque você lembra quando Deus deu um sonho para José? Deus falou: José, ó, o meu sonho já é uma condição. O quê? Além da renúncia, você só pode aceitar na sua vida quem está dentro do meu propósito. Se você aceitar na sua vida que não faz parte do meu propósito, você vai atrasar tudo que eu tenho na sua vida. Aí o que o José fez? José olhou para ele e falou: não posso não. Mas por que, garoto? Eu quero te dar prazer. Ele disse: senhora, você acha que eu fui traído pelos meus irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo, vai viver prazer? Já passei dessa fase. Mas não quer me aceitar por quê, garoto? Porque um dia Deus me deu um sonho. E o que eu tenho a ver com o seu sonho? José disse: é isso que eu estou tentando explicar, não tem nada a ver com ele. Estou tentando falar desde o começo para a senhora: só pode estar na minha vida quem faz parte do sonho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que sonho, garoto? Então, sonho do sol, a lua, as estrelas. E o que eu tenho a ver? Que a senhora não tem a ver. O sol, a lua, as estrelas é minha família. A senhora está no sonho, não, o que eu tenho que aceitar? Enquanto você ficar aceitando coisas que não é propósito de Deus, sua vida mata. Mas a partir de hoje, tudo aquilo que não é direção de Deus, Deus vai tirar do seu caminho, da sua família, para que você viva abundantemente. Morreu, lá veio Moisés. Aí Moisés morre. Eu já vou correr aqui para o final. O Moisés morre. E essa promessa era 500 anos. Quando Moisés morre, Deus se levanta, Josué, e diz assim: Josué, meu servo Moisés já está morto.
Mas olha, esforça-te. Rapaz, tanta coisa para Deus falar, Deus falou para ele assim: se esforça. Eu não trabalho com gente preguiçosa, não. Tem de bom ânimo. Senhor, mas se esforçar, tem de bom ânimo. Se você fizer isso, eu serei contigo, por onde quer que você passar. Somente esforça-te. Bem, aí Josué olha para aquele povo e diz assim: chegou a hora de viver a promessa, é a hora da colheita. Aí Deus falou: faz o seguinte, deixa o povo aqui, pega os espias e manda eles atravessar as montanhas de Acácia, e diga para eles entrar em Jericó, porque Canaã está depois de Jericó. Fala para eles entrar em Jericó. Ele disse assim: mas Senhor, vou mandar espias em Jericó? Jericó é uma cidade fortificada. Os portões abrem 6 da manhã, fecha 6 da tarde, muralha dupla de 5 metros. E detalhe, ninguém entrava por Jericó sem autorização. Tanto que um dia o rei de Jericó tomou ciência e conhecimento que pessoas estavam soterrando e cavando poços, entulhando poços para passar por debaixo da cidade, para chegar do outro lado. Sabe o que o rei fez? O rei pegou crianças do sexo masculino, até 2 anos, matou essas crianças, subiu um degrau, pegou o sangue das crianças numa vaca e colocou na boca de um deus chamado Moloque. À meia-noite ele chorou um deus do luto chamado Tamuz. E o que ele fez? Pegou o corpo das crianças, colocou tudo na superfície e na parte de baixo. Então quem tentava entrar por baixo sentia o cheiro do odor, desmaiava e morria, e nem passava. Esse rei é piedoso. A cidade é fortificada, vigiada, ninguém nunca entrou. Josué questiona e diz assim: mas Senhor, ninguém entra. Deus diz: quem está mandando sou eu. Deixa o povo levando os espias, porque o ano da promessa chegou e vai ser agora. Só levando os espias. Aos espias corre, levanta, vai pelas montanhas de Acácia. Diz o texto que eles entram em Jericó. Só que quando eles chegam em Jericó, eles foram descobertos. Irmãos, a segurança era máxima. Eles então já foram descobertos. E quando eles foram descobertos, eles não tinham outro lugar para se esconder. Subiram a escada, foram parar na casa de Raabe, em cima da montanha, as muralhas duplas de 5 metros. Ele foi parar lá em cima na casa de uma prostituta. Casa de prostituição. Quando eles entram e se escondem, o rei fecha a cidade, cerca a cidade, dá um grito para Raabe, seu comandante, dizendo: Raabe, tomamos a ciência que os espias de Israel estão aqui, os israelitas. Você sabe que os povos só se multiplicam. Entrega eles para nós. Eles têm um plano, entrega. Se você entregar eles para nós, você não vai pagar mais imposto, você vai receber medalha de honra ao mérito, vai estar isento de qualquer imposto. Pensa comigo, Raabe não é crente, Raabe não conhece Deus, Raabe morava em Jericó. Qual era o papel dela? Entregar os espias, ia receber medalha de honra ao mérito, ia estar isento de imposto. As suas irmãs, seu pai, sua mãe, ia andar sucessivamente livre na cidade. E quando ela passava na cidade, alguém dizia: está aí a mulher que salvou Jericó. Era só ela entregar, porque ela não era crente. Mas em vez de entregar, ela dá um grito para o rei e diz assim: meu senhor, bem verdade é que eles vieram, viu? Tomaram algumas informações, e já foram embora. Apressa-te os seus homens e vai atrás desse povo. O rei, com medo da nação de Israel, porque estava se multiplicando, mandou todos os seus homens, colocou sentinela no muro, fechou os portões da cidade, e todo o exército foi. Quando o exército foi, o texto diz que Raabe subiu, olhou para os espias, e o espia dá um grito dizendo assim: não tenho dinheiro para te pagar. Ela disse: eu não quero dinheiro, não vamos sujeitar com você nesse relacionamento. Ela disse: eu não quero relacionamento. Tá, mas se você não quer relacionamento, você livrou a gente por quê? E ela disse: eu não livrei vocês por causa de vocês, eu livrei vocês por causa do Deus de vocês. Eles não entenderam isso assim: peraí, você segue o nosso Deus? Ela disse: não, quem anda com Deus todo dia é vocês, mas não valorizam. Eu não conheço Deus, mas eu sei quem é. Eu já ouvi falar dele. O que você ouviu? Porque esse Deus é tão poderoso que ele entrou no Egito, arrancou o seu povo com mão forte, colocou o povo diante do mar, dividiu o mar, fez o povo passar com os pés enxutos. Naquela mesma tarde, em cima daquela montanha, houve uma batalha. Deus matou a Seom e Oreg na mesma tarde, deu vitória ao seu povo. O que você quer dizer, mulher? Eu posso não conhecer ele, mas eu sei que o meu Deus é Deus em cima dos céus e Deus por baixo na terra. E eu não sou nem doida de se levantar
levantar contra esse Deus, porque eu sei que daqui a um tempo esse Deus vai entrar nessa cidade, vai colocar toda essa cidade por chão de terra e todos serão destruídos. E eu não sou nem doida de se levantar contra este Deus. Aí os homens dizem: não, tá bom, vamos fugir. Ela disse: ó, dinheiro eu não quero, relacionamento também eu não quero, mas eu quero o seguinte: olha pela janela, tá vendo aquelas moças, aquele senhor, aquela senhora assim? É minhas irmãs, papai e mamãe. Jura diante do seu Deus que quando vocês entrarem nessa cidade, eu sei que muita gente vai morrer, mas jura que a minha família, ninguém morrerá e ninguém levantará o fio da espada da minha família. Então eles levantam a mão direita e dizem: diante do Deus de Abraão, Isaac e Israel, quando entrarmos nessa cidade, ninguém levantará o fio da espada e tocará em sua casa. Só isso, mulher, já vamos embora. Não, só mais um pedido. Está vendo essa casa aqui em cima da muralha? É minha. Eu sei que quando Deus entrar, vai derrubar tudo, vai colocar a casa no chão, família vai perecer, mas prometa diante de Deus que a minha casa vai permanecer de pé e ninguém vai tocar na minha casa. Ele disse: diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu juro. Mas antes, deixa eu te dar um recado. E o que é? Pega essa fita vermelha de escarlate, amarra ela sobre a sua janela e não tira essa fita daqui por nada. Essa fita é uma marca, um sinal que Deus dará livramento a toda a sua casa e a sua família. Quem está dentro dessa casa, não morrerá ninguém dentro dessa casa, porque Deus livrará a sua casa. Agora olha o que aconteceu, pastor. Você percebeu que a mudança dessa mulher estava no confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa recebe misericórdia. Quando ela confessa, o Senhor Deus, como Deus em cima nos céus e embaixo na terra, sabe o que aconteceu? A casa dela era a casa de prostituição, primeira lição. A casa dela era a casa de maldição, primeira lição. A casa dela era uma casa de desgraça. Mas o dia que ela aceitou Deus entrar dentro da casa dela, no lugar da destruição, a graça de Deus entrou naquela casa. Quando a graça de Deus entrou naquela casa, sabe o que aconteceu? Pastor, o que é que ela estava fazendo? As mulheres olhou para ela e disse assim: Raabe, e o que vamos fazer? Porque daqui a pouco os homens vão entrar e quer prostituição. Ela disse: não, pega todos os lençóis das camas, amarra um lençol no outro, e depois faça com que esses homens desçam para o lençol. Mas o lençol não é da cama? Sim. Mas o que ela está querendo dizer? Jesus entrou na minha casa, o ambiente vai mudar a partir de hoje. Eu não quero mais nada do passado. Não pegou? Então vou explicar. Quem hospeda Deus em casa não passa vergonha. Quem hospeda Jesus em casa tem livramento. Quem hospeda Jesus em casa tem porta aberta. Foi por isso que Jesus poderia conversar com Zaqueu ali e falar: Zaqueu, recebe a transformação. Jesus disse: não, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá na tua casa. Eu preciso avisar pelo menos para 3 pessoas esse janeiro profético. Melhor do que levar prosperidade, hospeda Jesus lá dentro da tua casa hoje, o ambiente vai mudar. Pastor, a primeira coisa que ela fez, ela recebeu a graça. E detalhe: a casa que hospeda Jesus não cai. A casa que hospeda Jesus não tem falência. Pastor, por que essa igreja não vai fechar? Porque hospedaram Jesus nesse ambiente. Essa casa não cai, não fecha, não para, não para. Pastor, porque esse ano será um ano de colheita? Porque você hospedou Jesus na sua vida, na sua casa. Não quebra, não fala. Posso profetizar? Não sei se você entende, mas esse ano vai ser tudo diferente na sua casa, na sua vida, nas suas finanças. Eu estou profetizando e não vou ficar pensando: levanta a mão, grita, pega. Não, quem quiser recebe, porque o que Deus ligar na terra é ligado no céu. Esse ano vai ser diferente no seu ministério, na sua família, na sua casa. Deus está dizendo: a casa que hospeda Deus não cai, a casa que hospeda Deus não padece, a casa que hospeda Deus prevalece, a casa que hospeda Deus caminha. Posso te dizer: leva Deus para sua casa hoje, porque o ambiente vai mudar. Primeira coisa, ela recebe graça. Segundo, ela hospeda Deus. E você percebe que quando ela hospeda Deus, a casa dela era a casa de prostituição, mas quando ela hospeda Deus, o ambiente muda. Não sei se você vai entender isso aqui, mas eu acabei de dizer que esse ano vai ser tudo diferente. Por quê, pastor? Não é você que vai mudar de casa, o ambiente vai mudar lá dentro. Pastor, na sua vida financeira o ambiente vai mudar.
mudar. Pastor, me quer dar um conselho para algumas pessoas. Pastor, para de viver no ontem. Pastor, porque uns anos atrás de oração, 6 horas da manhã, 5 horas eu orava. E agora? Agora está tão desanimadão. A partir de hoje o ambiente vai voltar a mudar. Você vai voltar a orar pela madrugada. Você vai voltar a jejuar. Você vai voltar a ser leal a Deus e a sua igreja. Você vai voltar a ter competência na obra de Deus. Por que, pastor? Porque entende uma coisa: quem não hospeda a Deus não serve para nada. E quem não serve para nada, pastor, tudo tem problema. Pode trocar o que for, pode trocar a lâmpada que vê problema, pode trocar o músico que vê problema, pode trocar o hino que vê problema, troca o pastor que tem problema. Às vezes o problema é você mesmo, que não hospeda a Deus e só vê problema. Pastor, qual é? No reino de Deus ninguém vem para ser visto. Eu vou dizer isso aqui de novo: no reino de Deus ninguém vem para ser visto. O reino de Deus é para não ser visto. Entenda uma coisa: Deus não dá cargo para todo mundo, apesar que tem gente no cargo errado. Por que, pastor? Recebe a unção na cabeça e acha que é rei do trono. A cabeça pode ser ninguém, mas o coração tem que ser de céu. Continua servindo, naturalmente, continua servindo. Pastor, você precisa entender: não é a igreja que tem que se enquadrar você, é você que tem que se enquadrar a igreja, é você que tem que se enquadrar a Bíblia, é você que tem que se enquadrar. Pastor, porque eu não gostei do jeito que falaram, não gostou? Senta, fica quietinha. Você não está aqui para opinar, você está aqui para servir. Você não está aqui para questionar. Pastor, é porque eu estou tanto tempo em Capão do Mito e nunca foi reconhecido. Reconhecimento é só do IML depois que morre. Igreja não é lugar de reconhecer, igreja é lugar de servir, igreja é lugar de trabalhar, igreja é lugar de servir o reino. Pastor, que dureza! Quem não serve para servir não serve para nada. Fala isso de novo: quem serve para servir não serve para nada. E qual é o problema? É que Deus não está interessado na árvore bonita que você é. Por que, pastor? Porque tem árvore que está cheia de folha, mas de fruto. Pastor é pastor de congregação, tá, mas de fruto. Só lá no grupo, tá, mas de fruto. É o preto, tá, mas de fruto. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. A Bíblia diz que Penina tinha, mas Ana era. E quem é não precisa se apresentar, só dá resultado. Por que, pastor? O nome e as estrelas, quem é Deus. Então o seu propósito no reino de Deus é dar resultado. Por quê? Senão a gente vai ter crentes com volume, mas sem resultado. Eu vou falar o que Deus está mandando eu falar, porque minha profecia está dentro da Bíblia. Este ano esse campo de Capão Bonito vai mudar, porque vai florescer frutos. Eu não baixo no que eu vou dizer. Se for preciso eu começar a mexer, congregação, campos, líderes, grupo, Deus está mexendo para colocar tudo no lugar, tudo no lugar, tudo no lugar, tudo no lugar. Pastor, prova para mim, eu vou te provar. Parece aquela mulher que quando vai no salão, ela olha para a cabeleireira e diz assim: ó, faz o seguinte, só tira a ponta. Quando ela está pedindo para tirar a ponta, ela não está dizendo que quer ficar mais bonita, porque cabelo não mexe com aparência. A Bíblia diz que a alegria da alma foi o seu rosto. Quem é batido pode ser bonito, mas se torna feio. Pastor, quando ela está dizendo tira a ponta, sabe o que ela está dizendo? O meu cabelo tem muito volume, mas não cresce. Mas quando começa a mexer nas pontas, quando começa a ter alguns cortes, aí o cabelo começa a crescer. É por isso que Deus está colocando algumas coisas desse campo. É por isso que Deus está mexendo algumas coisas desse campo. Deus está dizendo: primeiro eu corto e depois eu darei crescimento, minha obra. Sem corte não há crescimento. Pastor, se você glória, eu já vou parar, não vai dar falando, não vou parar. Eu posso falar algo para vocês, sim ou não? Posso falar, pastor? Eu vou falar algo aqui, escute aqui, biblicamente. A gente precisa deixar o ambiente na obra de Deus mais leve. Mais o quê? Mais o quê, gente? As más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, essa irmã que só está pesando o grupo, nem mexe, deixa Deus tirar. Que isso, pastor? Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra da mulher de Ló? Falei dela no começo. Deus disse: pega a família, vai e não olhes para onde? Não olhes para onde? A
família está andando, a mulher de Ló olha para trás e viu o quê? A pergunta é: estátua é leve ou pesada? Aí deixa eu fazer mais uma pergunta: Ló amava sua esposa, sim ou não? Sim ou não? E mostra na Bíblia ele voltando para buscar ela. Ah, é verdade. Mas só mais ele amava, mas não voltou para buscar. Porque o fato de te amar não quer dizer que eu tenho que carregar o peso. O fardo é leve, por que eu vou ficar carregando o peso da igreja? Se você pudesse, fala assim: na sua família. Não, repita comigo: na sua família. Você fala para quem está do lado: na sua família. Deixa tudo leve. Fala no seu trabalho. Deixa tudo leve. Fala na obra de Deus. Fala para ele, olha para ele e fala: não pesa não. Deixa tudo leve. Porque tem gente que só vem para pesar, irmão. E esses que pesam é os que mais reclamam. É os que mais falam: ô breno pesado, ô membro pesado, só pesa. Eita, eu estou vendo coisa errada. Está em você, peso. Meu Deus. É você que está pesando no ambiente. O grupo todo é leve, é só você falar que o clima fica pesado. Eu vou ter que falar isso. Ai, Jesus. Pastor, o senhor não vai voltar, mas eu não sou itinerante, eu sou itinerante há 21 anos, sou pastor de igreja. Vamos falar algo aqui. Pastor, evangelho não é profissão, é chamada. Você tem que deixar as coisas leves. Ah, porque quando eu lembro do que aconteceu aqui, esquece o que passou. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Glória a Deus. As coisas velhas se passou, começa a viver o novo que você tem na sua casa, na sua família. Deixa o ambiente leve. Senão daqui a pouco você vai matar o pastor do coração. Só pensa. E o pastor veio aqui para ser leve, para deixar o grupo leve, para deixar a igreja leve. Pastor, e o que essa mulher fez? Ela hospedou Jesus. Quem hospeda Jesus, a casa não cai. E tem mais: quando os espias correram, eles foram embora avisar. Os espias chegou até Josué e falaram assim: Josué, vamos lá, hein? E aí? Foi difícil, rapaz. Chegando lá, a gente já foi descoberto. O rei falou assim: mas vocês estão vivos? É porque uma mulher livrou a gente, falou que Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. O que vocês fizeram? Nós prometeu diante de Deus que na família dela ninguém ia tocar. Então tá bom, ninguém ia tocar na família dela. Nós prometeu diante de Deus que a casa dela não ia cair. Só que a casa dela estava em cima do que, gente? Da muralha, em cima do quê? Então se Deus entra para derrubar a cidade, a muralha cai, a casa cai. Só que palavra de quem tem comunhão com Deus não volta atrás. Por causa deles, Deus manteve aquela casa de pé. Pastor, agora olha para cá. A maior dificuldade do povo receber a promessa de Deus era a muralha. Então se a muralha cai, o milagre já está feito. Se a muralha cai, o milagre já está feito. Mas o maior milagre aqui na Bíblia não foi a muralha cair. O maior milagre foi a casa ficar de pé. Porque no final o que interessa é você dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a minha fé em Cristo. O maior milagre não foi a muralha, foi a casa. Olha o que eles fazem. Aí Deus manda o povo ir até a muralha. E aqui eu finalizo, a gente vai embora. Deus mandou o povo dar 6 voltas em 6 dias em silêncio. Então o povo ficou assim na muralha. Igual buzinão. Não, glória, só assim, não tá bom. É o povo. 6 voltas, pastor. Aí daqui a pouco, o povo deu 6 voltas. Deus assim: Josué, essa é a 6ª. Parou. E o que eu faço agora, senhor? Mais um em silêncio. Eu falei: não, o culto já está acabando. Coloque as buzinas para tocar. Mas nós foi barulho esse tempo todo. Era só para nós foi em silêncio esse tempo todo. Agora, no último tempo de culto, a gente vai fazer barulho mesmo. Falou: o silêncio não é sobre vocês, é para confundir o inimigo. Eles estão dizendo: não vai acontecer mais nada aqui no território. Deus está dizendo: vou confundir você hoje.
6 horas, tem silêncio como que é, quando eles tocar a buzina, fala para o povo bater o pé no chão e gritar. A buzina toca na 7ª volta e o povo começa a fazer isso aqui, ó. Hoje essa muralha vai cair. No final do culto, o povo fazendo isso. Hoje essa muralha vai cair. A mulher em cima da montanha, em cima da muralha, dona da casa, a irmã Rabi, nem crente era, viu os crentes fazendo barulho, olhou pela janela do espelho e disse: ó, a fita está lá dentro, tá, mantenha ela aí, tá? E fica quieto. Só que é o seguinte, lá embaixo, como começou a gritar, hoje a muralha cai, a casa da mulher está em cima, não posso ficar quieta não. Eles estão gritando que a muralha vai cair, se a muralha cai, minha casa cai. Você lembra? Não conheço Deus. Meu corpo já foi usado, mas meu coração está disponível. Eu vou ter que chamar a atenção de Deus agora. Olhou para cima e disse: o Senhor foi Deus de Abraão, Isaac e Israel. Eu não conheço o Senhor, mas eu sei que o Senhor é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Quando essa cidade toda for destruída, mantenha a minha casa de pé, Senhor. Aí pensa no trocadilho de culto, que lá embaixo vão gritar: hoje a muralha cai. Ah, aceitou Jesus na hora e falou: a muralha pode até cair, mas a minha casa vai ficar de pé. Aí o povo estava lá embaixo: a muralha vai cair. Ela dizia: vai cair, mas a minha casa vai ficar de pé. A muralha cai, minha casa foi que fez esse negócio, pastor. E foi toda a cidade caindo, tudo destruindo. O rei de Jericó corre, no meio daquela poeira toda, ele deu: Rabi! Minha casa já caiu, o comandante já caiu, o palácio já caiu, a cidade já caiu. Vamos embora! Eu disse: não, mas já caiu a cidade toda. Eu disse: mas a minha casa ainda está de pé, eu vou continuar aqui. Aleluia! Agora eu não sei quem entende, recebe a palavra de Deus. Haja o que houver, primeiro essa igreja vai continuar de pé e não vai cair. Agora eu vou para dentro da tua casa e receba como você quiser. Pastor, eu não estou dando glória, acabou, mas estou dando no coração. Vou soltar o coração para gente, eu quero até que no céu. Se você não levanta a mão para receber, você está concordando. A palavra vem quer dizer que assim seja. Então, vai. Acha o que houver, tua família vai continuar de pé este ano e vai melhorar cada dia mais. Eu profetizo para quem sabe levantar a mão e sabe adorar Jesus com dignidade.